Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para a nossa live do meio-dia, que hoje está começando meio-dia e 10. Mas estou aqui e o nosso tema de hoje são os vícios. Hoje nós vamos falar sobre essa dinâmica das compulsões, né, que nos levam a viciar e por que é que a gente entra nesse lugar do vício. O que será que faz com que uma pessoa se vicie em alguma coisa, entre nesse lugar? Todos nós conhecemos alguém que está namorando o vício, está num relacionamento com o vício. Muitas vezes essa pessoa nem percebe que ela está nesse lugar, mas ela está. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, Thaís, bem-vinda, Cioli, bem-vinda, Maísa. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do nosso olhar sistêmico, do nosso olhar terapêutico, sobre a dinâmica do vício. Existe uma frase que diz que todo excesso esconde uma falta. E nós vamos nos permear por essa fala para entender a dinâmica do vício. Que a grande verdade é que quando você tem uma privação, lá na frente você vai ter uma compulsão. Para dar um exemplo simples, você já viu quando você faz dieta e aí você passa um tempão sem poder comer uma determinada coisa? Quando você é liberado, que seja num final de semana para comer, é como se o mundo fosse acabar naquilo. É como se você fizesse um movimento de preencher tudo aquilo que você deixou vazio ao longo daquele período de dieta. E se nós pegarmos essa privação de alimento, né, quando a gente faz uma dieta, e colocarmos ali em ausências, ausência de pai e de mãe, ausência de lugar, perda de alguém querido, ausência de reconhecimento, ausência de afeto, todas essas ausências vão fazendo esse movimento de falar, nossa, eu preciso me preencher de alguma forma. Tem um vazio aqui que eu preciso preencher de alguma forma. E isso tanto pode estar ligado à minha história biográfica quanto à minha história sistêmica. Algo que eu também já trouxe para vocês aqui sobre esse olhar para os dois lados, né? Olhar para os dois sentidos. Nós temos um sistêmico muito forte que nos impacta, mas nós também temos dinâmicas biográficas que a gente precisa de observar por que estamos nesse lugar, né? Por que isso nos afeta? Alguém aqui falou sobre o vício de jogo, né? Jogo online, mas os jogos vão até para o banho e refeições e é um caos por não reconhecer isso como um vício. Então, esse também é um movimento importante para o processo de cura, né? de tratamento, porque o vício ele tem uma particularidade, ele adormece em você, ele é controlado, é algo que você precisa se manter vigilante. Sabe que quando eu faço atendimento, muitas vezes eu digo assim que, principalmente quando a gente faz constelação, eu falo, gente, a constelação é como uma visita ao AA. Ali você vai identificar que você tem um vício, mas principalmente você vai identificar que você precisa se vigiar. Você precisa observar o seu comportamento e mudá-lo, né? Você precisa ter atenção nos seus passos. E muita coisa que também impacta o processo do tratar o vício é que a maioria das pessoas precisa se recuperar no ambiente onde elas se viciaram. Ela precisa se recuperar no ambiente onde elas adoeceram, né? É como se ela tivesse que cicatrizar uma ferida no lugar que frequentemente as faz sangrar. Então, isso também é uma observação, porque a rede de apoio ela é de extrema importância para a pessoa sair desse lugar, né? Ou fazer o melhor com esse processo de vício. Tomar conhecimento, tomar atitude e ter suporte. Eu gosto muito de assistir aquelas séries do Dr. Nausarada. Esqueci o nome agora, que ele opera super obesos, né?
e até desenvolver um método próprio para fazer essas cirurgias bariátricas nessas pessoas super obesas. E uma das coisas que eu observo muito, me traz assim muito impacto até na hora que a gente fala sobre isso, né? E eu trago até nas aulas, eu falo muito isso pelos alunos, pode ser sim, assim, olha, pode ser uma compulsão. Eu falo muito para os alunos que às vezes você observa que está ali a pessoa, acabou de fazer a cirurgia, está comendo um copinho, quilos mortais, exatamente, Carolina. Ela está comendo ali um potinho de geleia, né, de gelatina, e chega o marido e o filho com 3 sanduíches do McDonald's, uma coca de 2 litros, batata frita, e fica comendo aquilo na frente dessa pessoa. Então esse é um exemplo para ilustrar essa questão quando eu digo que muitas vezes a gente tem que se curar num ambiente que nos adoece. Por isso é necessário muita força e é necessário muita compreensão. E particularmente eu tenho um olhar para o vício de que nós precisamos olhar para ele e dizer sim, eu entendo que você veio para me mostrar uma dor. Então eu te acolho como uma parte minha, que eu vou deixar adormecida, mas eu sei que você está aí. Porque se eu tento, voltando àquela expressão que eu sempre gosto de usar, empurrar esse vício para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde eu vou tropeçar nesse lugar. E o tombo pode ser tão grande que a única forma que eu consiga me levantar seja me apoiando novamente nesse vício. Então é importante a gente identificar e reconhecer. Faz parte de muitos de nós esse lugar do vício. E sabe, às vezes as pessoas só levam o olhar para o vício para as coisas que são ilícitas. Mas existem vícios que você nem percebe que você tem. Vício de compra, vício em pornografia, né? Vício às vezes até em pessoas, em convivências, em lugares, em comportamentos. Que aí, como não são coisas que afetam, por exemplo, seu corpo, né, diretamente, como um vício em uma droga ou um vício no alimento, você nem identifica aquilo como um vício. Tudo aquilo do qual você não consegue se desprender, que entrou para sua rotina como algo que você tem que fazer, você precisa verificar se isso não está fazendo parte da construção de um vício. Você precisa conseguir viver sem esse comportamento, essa coisa, né? Esse alimento. Você precisa conseguir de verdade. E é tão interessante isso porque as pessoas falam assim, normalmente quando você conversa com um adicto, ele fala assim, não, eu não sou viciado de jeito nenhum, eu paro a hora que eu quiser. Eu controlo. Ou eu só tomo uma cerveja por dia, isso nem é um vício. É só uma cerveja por dia. Mas tira essa cerveja dessa pessoa. Fala para ela, coloca ela em privação dessa cerveja para ver se ela não vai ter uma abstinência. Porque muitas vezes nós temos essas muletas, né? E nós vamos nos agarrando nessas muletas. E quando eu preciso sair desse lugar, eu entro em abstinência. Porque eu estou viciada naquilo. E eu me vicio em séries de TV. Ai, mas que mal tem ser viciado em séries de TV. Observa se você vive quando você é viciado em série de TV. Observa o que acontece com o seu corpo, que você está sempre prostrado no sofá em todo tempo livre para ver séries de TV. Você tem vida? Do que a série está te libertando? Ou o que ela está te ajudando a não olhar? Que vazio é esse que ela está preenchendo? É um vazio de relacionamento? É um vazio de socialização? Ela está te fazendo não olhar para o mundo lá fora? Ela está te levando para uma fuga da sua própria história? Para não olhar para os seus próprios desafios? São vícios. Então, esses lugares internos, a gente precisa ir observando as histórias. E aí, claro, trazendo uma visão sistêmica e um olhar sistêmico para isso, eu posso desenvolver algo por emaranhamento. Oi, Simone, bem-vinda, Flor. Eu posso desenvolver algo na minha história porque eu estou emaranhada, né? Então, às vezes, esse vazio nem é meu. E eu tenho um comportamento para preencher um vazio que é do outro por uma lealdade, por exemplo.
ou às vezes numa necessidade de ser igual aos outros, eu entro naquele lugar. Você já observou, por exemplo, uma família onde todo mundo gosta de uma cervejinha, todo mundo gosta de beber um pouquinho e tem alguém que não bebe? Primeiro são as piadas em relação a essa pessoa e depois a própria falta de engajamento, porque imagine, tente estar em um lugar onde todo mundo já está altinho de bebida, menos você. Veja o desconforto que é isso, quando você não se engaja. Então, às vezes, as pessoas vão para esse lugar por pertencimento. E isso começa lá na adolescência, né? Eu atendi recentemente meninas que estavam se cortando para fazer parte de um grupo de meninas que estavam se cortando na escola. Então, são comportamentos que a gente às vezes tem para pertencer. E do mesmo jeito dessas meninas que tinham esse comportamento de se cortar, tem aqueles que começam a fumar para pertencer, experimentam uma droga ou outra para pertencer, vão indo para esse lugar de, isso não tem problema algum, porque o grupo está fazendo. E quando vê, já entrou em um vício e aquilo já não preenche mais o vazio. E aí, como não preenche mais o vazio, ele vai buscar outra coisa e outra coisa e outra coisa para preencher. Uma coisa que quando a gente trabalha com os genogramas, quando a pessoa traz a informação, por exemplo, meu pai era alcoólatra. Essa pessoa teve um pai ausente. Mesmo que o pai estivesse dentro de casa. Porque a pessoa sob efeito de álcool, ela não está presente ali. Então, enquanto criança, esse pai foi ausente. Enquanto adolescente, esse pai foi ausente. Mesmo estando em casa, mesmo bebendo em casa, mesmo tendo esse comportamento, se ele estava numa dinâmica de vício, ele foi sim ausente. E isso pode trazer duas consequências. O filho repetir o pai, numa dinâmica de identificação, que a gente até falou sobre ela na quarta-feira, né? Quando eu falei sobre os emaranhamentos. Então, ele pode fazer esse movimento de repetir o lugar do pai, né? Para se identificar com ele de alguma forma. E ele também pode fazer isso pelo próprio vazio. E aí ele vai preencher esse vazio com esse vício. Portanto, é importante nós olharmos para essa dimensão da dependência, porque a dependência de algo externo, ela começa com uma dor interna. Essa dor, sistemicamente falando, pode ser minha e pode ser uma dor que eu estou herdando do meu sistema por alguma razão. Mas ela está ali e eu preciso olhar para ela. Quero ler um trechinho para vocês desse livro aqui, do Juan Garriga, que eu particularmente adoro o Juan, que chama Dizer Sim à Vida. E eu vou ler um trechinho que ele fala. Na minha experiência como terapeuta, observo que por trás de todo sintoma, problema, sofrimento ou transtorno, está algum trânsito relacionado a elementos universais da existência que ficaram presos em sua vida e não puderam ser resolvidos. A tarefa terapêutica é sempre mergulhar nesse emaranhado, remover os véus e as repressões e deixar emergir os assuntos. Deixar que fermentem até que doam um pouco. Deixá-los crescer para mergulharmos de volta no líquido existencial do que antes estava na sombra ou pouco visível. Em segundo lugar, a tarefa terapêutica nos convida a aplicar grandeza de coração, para que possamos sentir um movimento expansivo em direção ao que aconteceu. Um movimento expansivo que, ao mesmo tempo, é inclusivo, que cura nosso corpo doente. Então, eu preciso olhar para a minha dor. Ainda que doa, eu preciso olhar para essa raiz, eu preciso acessar esse lugar. Eu preciso chegar de verdade nesse lugar. Sabe por quê? O que acontece? Um excelente exemplo, e eu já usei diversas vezes, vou usar de novo aqui. Um exemplo muito bom é o processo das pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar. Essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Muitas vezes elas têm o acompanhamento, fazem a bariátrica e abandonam a terapia.
Só que o que acontece? Se eu não trabalhar aquilo que me trouxe o vazio, que me levou à compulsão da comida, eu vou voltar a engordar, eu vou direcionar meu vício para outro lugar, eu vou trocar uma compulsão por outra, né? Nós temos casos aí, inclusive já reportagens feitas, artigos, etc., de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica ou qualquer alguma coisa de redução, que reduziam a capacidade da pessoa comer, e depois essa pessoa se tornou alcoólatra, viciou em compras, viciou em sexo, né? Viciou em outro tipo de comportamento para onde ela pôde ir, já que ela não podia descontar na comida. Por quê? Porque a raiz não foi trabalhada. Então é importante que essa raiz seja vista em profundidade. Quanto mais eu consigo fazer esse movimento, né, de mergulhar nessa profundidade, de ter esse entendimento, de olhar para essa dependência, olhar nos olhos dessa dependência e falar, tudo bem, eu sei que você está aí. Eu preciso que nós trabalhemos isso, né? Eu preciso entender que você não vai me trazer aquela pessoa de volta, você não vai me trazer aquele amor de volta, não é você que vai me dar o espaço que eu quero ter, e não é através de você que eu também vou compensar problemas do meu próprio sistema anteriores. Porque é isso. Eu começo um movimento, por exemplo, da bebida, porque, hoje, olha a frase comum da gente ouvir, hoje eu vou beber para esquecer, hoje eu vou afogar as minhas mágoas. Quem nunca ouviu isso? É cheio de frase, hoje eu quero que o mundo se acabe, eu quero beber. Muitas vezes nós aprendemos que a bebida vai nos tirar do lugar da dor, que ela vai nos anestesiar essa dor. E aí, falando em anestesia, nós temos os outros vícios também, que contribuem para isso, né? Quantas pessoas comem os problemas? Comem porque não querem olhar para aquilo. Então vão se enchendo, né? Nós temos, já falei aqui sobre a questão da obesidade, que a gente tem uma série de dinâmicas, né? Eu preciso aumentar para ser visto, eu preciso me fortalecer para dar conta porque eu estou fora do meu lugar. Mas quantos e quantos vícios vêm da nossa desordem, do nosso desequilíbrio, do desrespeito às leis básicas sistêmicas, que começa com a nossa necessidade de pertencer, começa com a nossa necessidade de ser visto, de fazer parte. E como dói isso? Aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Essas pessoas que eu sinto me excluírem, quão importantes elas são de verdade na minha história? E quanto elas estão verdadeiramente preparadas para minha inclusão? Porque às vezes eu tenho um pai ou uma mãe que tem um transtorno, um problema de adicção, um vício, né? Algo extremamente desafiador que elas não conseguem agregar nem a elas mesmas, imagina o outro. E às vezes nós, nesse lugar de filhos, ficamos esperando que ela se transforme para nos ver, que aquele pai mude para nos enxergar. E eles não conseguem fazer nem para eles, quanto mais transbordar para a gente. Por isso que a gente fala muito, olhe seus pais, entenda que eles fizeram aquilo que eles deram conta, não é? E aí o que acontece? Eu tenho esse vazio, esse buraco dentro, essa coisa que nada preenche, e eu vou fazendo esse movimento compulsivo de tentar preencher com coisas. E olha, gente, esse movimento de compulsão, por exemplo, você vê muito dinâmica das compras, né? Mas tem pessoas, imagina, surgiu um esporte novo. Essa pessoa vai para esse lugar e tem uma super adrenalina, uma descarga, né, de adrenalina. E o que ela faz? Ela fez uma aula, mas ela compra todos os equipamentos, ela se prepara como se ela fosse uma atleta profissional daquilo. Gasta um monte de dinheiro e aí chega numa hora que ela desanima. E aí ela vai buscar em outro lugar. Aí ela acha outra coisa e fala, nossa, é isso. E aí ela vai e busca preencher esse vazio com essas coisas. Isso também é um vício. Assim como esse tentar preencher o seu vazio com pessoas, com relacionamentos,
também é um vício, uma dificuldade de olhar para a real dor, de olhar para o real vazio. Quantas pessoas dentro do processo terapêutico a gente observa muito isso, né? A pessoa vem com uma queixa de vazio, solidão, papapá, começa um relacionamento, desaparece. Como se aquela pessoa que apareceu fosse a grande chave, a grande transformadora, a grande preenchedora do seu vazio. E esse buraco, gente, ele é muito mais fundo. Ele não é possível de você preencher com uma pessoa, não é possível você preencher com bebida, cigarro, droga, não é possível você preencher com comida, com compras, com acumulação. Alguém falou aí sobre isso. Você precisa entender a raiz do vazio, ressignificar essa história e trabalhar de uma forma sensata para sair desse lugar. Não é só privar. Lembra o que eu falei? Privação gera compulsão. Às vezes eu vejo pais falando assim, nossa, meu filho ficou 1 ano numa clínica, voltou e teve uma recaída. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Nós temos que pegar esse vício e falar, vem cá, você me pertence. Eu sei que você está dentro de mim e eu preciso te vigiar, porque você vai estar adormecido. Então eu preciso ter consciência disso, que aquilo faz parte de mim. Sabe, é como eu sei que para eu dirigir preciso de óculos. Então eu sei que se eu tiver sem óculos na hora de dirigir, eu posso provocar um acidente que vai prejudicar a mim e as outras pessoas. Então eu preciso prestar atenção nisso. Eu preciso prestar atenção daquilo que o meu corpo necessita usar para que eu faça bem para mim e para os outros. Do mesmo jeito é essa vigilância. Eu tenho um vício. O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso me vigiar? Aonde eu preciso me comprometer? Primeiro comigo e depois com o outro, para eu sair desse lugar. Quero trazer um trecho para vocês desse livro, do Gabor Maté, O Mito do Normal. Vou ler um trechinho para vocês aqui, que eu acho interessante a gente falar. A dependência é um processo psicológico, emocional, fisiológico, neurobiológico, social e espiritual complexo. Ela se manifesta por meio de qualquer comportamento em que uma pessoa encontra alívio ou prazer temporários e, portanto, pelo qual anseia, mas que a longo prazo tem consequências negativas para a própria pessoa ou para os outros. E mesmo assim, ela se recusa ou não consegue abrir mão dele, sendo assim 3 principais características da dependência: aliviar ou ter um prazer de curto prazo e, portanto, uma fissura, sofrimento de longo prazo para si e para os outros e incapacidade de parar. É importante reter que essa definição não se limita às drogas. Isso é importante, viu, gente? A gente ter na nossa alma. Não é só droga que vicia. Eu já falo, Suzy, o nome do outro chama Dizer Sim à Vida. Eu vou deixar no nosso stories e depois naquele destaquezinho chamado Biblioteca, que eu sempre deixo lá os livros que eu falei na live, tá? Inclusive, eu fiz a live da quarta-feira e usei o livro Essencial é Simples, acho que esqueci de colocar, mas vou colocar também esse. Então vamos lá, é importante que essa definição não se limite às drogas. O mesmo impulso que muitas vezes se aplica às substâncias químicas pode ativar diversos tipos de comportamento, de promiscuidade sexual compulsiva a pornografia, de vício em compras a vício na internet, de gaming a jogos de azar, ó, quem falou aí de jogo, de qualquer tipo de compulsão por bebida, por comida, vômitos autoprovocados, de trabalho, também a gente se vicia no trabalho, né? A esportes radicais, da obsessão por malhar, a busca compulsiva por relacionamentos, do uso de substâncias psicodélicas, à meditação. Olha só, a questão não é algum alvo externo, mas sim a relação interna que a pessoa tem com isso. Você sente uma fissura e usa ou pratica algo que traz alívio ou prazer temporários e que favorece ou acarreta consequências negativas, mas não consegue parar? Seja bem-vindo
a esse lugar. Então, gente, entenderam que tudo aquilo que a gente faz sem conseguir parar e faz como uma fuga, como eu citei exemplo, lembra que eu falei para vocês até da gente assistir série na Netflix, maratonar séries? Para pensar, você tem um final de semana inteiro para colocar sua casa em ordem, para visitar pessoas, para encontrar amigos, para conversar, para ler um livro, para tomar um sol, para pisar na areia, para fazer qualquer coisa, né? Até para ficar quieto com você mesmo em silêncio. E o que você faz? Você senta no sofá e fica 12 horas assistindo uma série. Isso também é uma fuga. Isso também é um vício. Porque isso também te tira de uma realidade. Te leva para um lugar que talvez você não queira olhar. Né? Porque às vezes você pode falar para mim, mas eu maratono séries porque eu vou sair com quem? Talvez então você não queira olhar para a sua grande dificuldade de se conectar ou socializar, ou olhar para qual é essa questão sua e essa dificuldade de interação. Então, quando nós fazemos algo em excesso, nós precisamos entender, sim, nós temos um vício, o que eu vou fazer com isso? Como que eu trabalho isso? Hoje, gente, nós vemos jovens tendo abstinência de uso de celular, abstinência de jogos, né? Pessoas que estão, inclusive, e aí isso vai provocando uma coisa, vai provocando a outra, porque eu tô viciada em celular, aí eu passo a noite vendo TikTok ou outras coisas, e aí no dia seguinte eu não dormi nada, isso vai atrapalhando a minha cognição, atrapalha a minha socialização, e aí eu vou cada vez mais mergulhando dentro dessa tela, que é o lugar que me acolhe sem me questionar, que me acolhe sem exigir nada de mim. Eu quero perguntar para vocês que estão aí nos assistindo se isso faz sentido para vocês, se vocês entendem e identificam alguém nesse lugar de dor. Se vocês percebem essa dinâmica do vício próxima a vocês. E se vocês perceberem, mande essa live. Mande esse vídeo para essas pessoas assistirem. Porque muitas vezes nós não percebemos como esses vazios vão preenchendo a nossa alma. Né? Quando a gente vê o adoecimento, e nós estamos aí, né, com esse lançamento do curso de saúde sistêmica, quando a gente olha lá o adoecimento, um monte de raízes de adoecimento declarado pela ciência: ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse. O que causa isso? O que causa essa ansiedade? Quanto mais nós estamos nesse lugar de busca, mais ansiosos nós estamos. E quanto mais nós estamos em movimentos exagerados, nós estamos no estresse. Então, muitas doenças físicas têm sim chegado nas pessoas, porque elas vêm de doenças emocionais não tratadas, vazios emocionais que geraram vícios, que geraram adoecimento e chegou no corpo físico. E com isso, quero aproveitar para convidar vocês para o nosso curso de saúde sistêmica, que começa quarta-feira. Eu sempre me esqueço de falar, mas hoje preciso me lembrar disso. Quarta-feira que vem, dia 28, 8h30, começa a nossa formação em saúde sistêmica, que é um novo olhar sobre adoecimento, né? Como todas as terapias olham para além da medicina, para o adoecimento, e como você pode trazer isso para o seu trabalho, para o seu autoconhecimento, mas também para o seu processo terapêutico. Quando chegar uma pessoa adoecida diante de você, para onde ela pode olhar? Para onde você pode começar a conduzir esse trabalho? Então, se você sentir no seu coração de aprender conosco sobre esse olhar da saúde sistêmica, você vai ser muito bem-vindo. São 6 meses de aula ao vivo comigo e com a doutora Aline, onde nós vamos trazer todas essas visões na parte teórica e prática desse atendimento. Gente, outra coisa, né, que a gente já falou aqui por alto, mas que também gera vazio, são as ausências de pai e mãe. Falei aqui, né, se um cliente traz para mim que tem um pai alcoólatra, eu posso ter certeza que esse pai foi ausente, ainda que presente. E aí eu quero com muito amor, indicar para vocês esse livro. O efeito da ausência do pai nas filhas. Quero ler um trechinho para vocês perceberem, né, o tanto que é importante a gente olhar para esses vazios.
E esse livro ele fala da questão da filha, mas ele cabe na alma de cada um de nós, tá? Vamos aqui. O que preenche a ausência? Desespero? Derrota? Alegria? Depressão? Prazer? Novos caminhos? A ausência do pai é uma área para explorar, compreender, obter libertação e tornar-se si mesmo. Sem o pai bom e presente, a vida da filha pode ter uma tendência para decepção, desânimo e as expectativas tristemente insatisfeitas, pois ela está sobrecarregada pela lembrança da sua ausência. A insuficiência dá sentido e necessidade à busca. Torna-se a busca do si mesmo e o valor de mudar do que era para o que pode ser. A ênfase está em permanecer consciente, lembra que eu falei para vocês? Da mágoa, cinismo, negação ou evitação e usar suas experiências para o desenvolvimento a partir da ausência, a partir do espaço ausente. Significa emergir das cinzas para o criativo. Significa reconhecer a dor na insuficiência, nos espaços não reformados e ausentes. Mas também significa que, ao fazê-lo, a filha realiza sua própria autoexpressão. Jung escreveu um ensaio intitulado Mulheres na Europa, que cabia às mulheres levar a história adiante. Ao fazer isso, esse livro tenta se expandir da ausência e da insuficiência para o conhecimento e afirmação, para que a filha de um pai ausente possa tomar seu lugar, como bem entender. E com isso, gente, eu quero finalizar com uma reflexão para vocês. Será que esse vício, tudo isso que você fica tentando te entorpecer, não olhar para a realidade e que te mantém parada, né? Porque quando eu estou num vício, eu não entro num movimento de realização de nada. Eu fico rodando igual aquele ratinho naquela rodinha dentro de uma gaiola, achando que eu estou fazendo alguma coisa, mas na verdade eu não estou saindo do lugar. Então eu quero trazer uma reflexão. Você está parado nesse lugar esperando que quem venha te salvar, esperando que quem olhe para você. E mais ainda eu quero te dizer que essa pessoa não vem te salvar. Você é a única pessoa responsável para te tirar desse lugar. Então coloque-se em movimento, tome consciência, entenda e acolha essa dor, trabalhe terapeuticamente, busque ajuda. Precisando, eu estou aqui. Um beijo grande, gente. Deus abençoe, proteja, ilumine vocês. Segunda-feira eu estou aqui de volta. Fiquem sempre com Deus. Um beijo, tchau.